Então, depois de obter, né, os primeiros espectros, a gente dá uma avaliada nos fragmentos, né, desses ácidos fenólicos, nós construímos gráficos de energia de colisão pela intensidade dos íons observados, para a gente ver como que é a energética, a parte de energia, né, de quebra das ligações. Né? E a gente pode observar nesses gráficos uma coisa muito interessante. Por exemplo, aqui nós temos, né, o íon de massa 163, né, que ele vai caindo conforme você aumenta a energia de colisão. Tá? Isso aqui a gente chama de energia do laboratório, energia de colisão. A gente vai estar indo de 5 até 25, então está caindo a intensidade do íon que você está fragmentando, lógico, ele cai conforme você aumenta a energia, e alguns outros, e os íons fragmento começam a aumentar. Tá? Você pode observar que o íon de 93, massa 93 só começa a aparecer a partir de 20 elétrons-volts de energia, que é bastante interessante. Então, a ligação mais fraca é aquela que gera o íon de massa 119. Né? E assim por diante. Então, a gente pode rastrear quais são as ligações mais fortes e as ligações mais fracas da molécula. Isso é super interessante quando a gente está trabalhando, porque a gente consegue propor também o mecanismo de forma mais eficiente. Né? Então, por exemplo, o 93 aqui desse gráfico, aqui, ó, 93, né, esse ácido fenólico, ele diminui conforme vai aumentando a energia de colisão até acabar a intensidade dele, porque ele fragmentou todo, e começa a aparecer somente os íons 134, o íon 178, o íon 193 e o íon 134. Então, aparecem 4 íons aqui. O íon 106 só aparece a partir de 20. Né? Então, é extremamente interessante isso e demonstra como o espectrômetro de massa triplo quadrupolar pode ajudar no estudo de fragmentação, né, dessas moléculas. Né? Então, super bacana esse tipo de resultado. Depois de obter aí esses dados, né, de fragmentação, esses dados experimentais, o que é feito normalmente é feita a proposta de fragmentação. Então a gente tem aqui o íon de massa sobrecarga 193, né? E aí, olha só, perda, faz pela diferença de massa, de 193 para 178 dá 15. Então só pode ser um CH3 radicalar. Então é uma fragmentação longe da carga, né? Longe da carga. Então a carga não está aqui. E aqui tem um CH3, que vai ser feita a fragmentação. Né? E aqui tem a outra fragmentação que a gente fez. Né? Então é a perda de CO, perda de CO2, olha, e formando o ânion aqui. Né? Então, pela diferença de massa, você já consegue propor. Aí, desse 2, ele perde CO2, daí perde essa parte da molécula, assim como foi feito no outro mecanismo. Né? E aí por diante, assim por diante. E depois disso, ó, esse íon, o 134, né? O íon 134, que é o mesmo aqui, ó. Então tem duas rotas para gerar esse 134. Aí esse íon que a gente chama de distônico, que a gente já viu isso, né? Tem um radical e e aqui é um ânion, né? Ele pode perder aí CO, né? A gente vê pela diferença de massa que ele perde CO, né? E essa perda de CO, né? Ela pode ter três estruturas, né? Essa perda de CO pode formar os 5' e formar os 5 duas linhas, né? Os 5' e os 5 duas linhas. Essas duas fragmentações, né, no final das contas, geram a mesma coisa. Né? Geram a mesma coisa. E aí o que a gente fez?
que a gente fez foi o cálculo teórico de cada uma dessas estruturas, dessas propostas que nós fizemos aqui. A gente faz um cálculo num software que chama Spartan. A gente fez um cálculo semi-empírico para fazer uma pré-otimização dessas estruturas. Né? Depois nós fazemos um cálculo DFT, né? Que calcula aí a energia dessas moléculas. Aí a gente pode ver se é possível essas fragmentações. E a gente pode observar que sim, né? Que essas fragmentações são possíveis a partir do íon inicial, o precursor, ele gera fragmentos com diferenças de energia não tão altas e compatíveis com o nossa energia de laboratório que a gente aplicou nas fragmentações. Né? Então, o nível que a gente fez foi o Back3LIP, né? O DFT Back3LIP com as bases 6,311 mais G, G asterisco, asterisco. Tá? E essas energias são representadas em quilocal por mol. E aí a gente pode observar que existem duas fragmentações aqui. Né? Tem um artigo muito interessante do professor Norberto Peporini, que ele mostra diversos tipos de fragmentação que acontecem quando a gente usa a técnica de ionização por eletrospray e fragmentação através de, pode ser um triplo quadrupolo, pode ser um Q-TOF, um outro tipo de equipamento híbrido. E lá ele discute vários tipos de fragmentação e ele divide em dois tipos fundamentais, o CMF, Charge Migration Fragmentation, e CRF, Charge Retention Fragmentation. Então, retenção da fragmentação, da carga através da fragmentação e a migração da carga na fragmentação. Tá? A retenção aqui a gente pode ver, por exemplo, que essa de 1 para 2 existe a retenção da carga, é um CRF, essa parte aqui, essa fragmentação é um CRF, porque não houve alteração da carga. Tá? E existem outros tipos de fragmentação, por exemplo, essa fragmentação aqui já é um pouco diferente. Aqui já há migração da carga, ó. Aqui para cá, então tem migração da carga. A carga estava no oxigênio, foi para o carbono, então esse é um CMF. Tem CMF e CRF. É uma boa forma de classificar essas fragmentações. E assim foi feito o estudo para todos os ácidos fenólicos, tá? Considerando, e deu uma fragmentação muito simples. Olha só, perda de CO2, perda de CO, perda de água. Então são perdas bem simples de você entender, tá? E as fragmentações, então, que a gente observou foram bem interessantes, né? Então, clivagens a longa distância da carga e clivagens com migração da carga. Tá? Então, são fragmentações, clivagens alfa, né? A gente pode classificar aqui também, tem clivagens alfa, eventualmente tem alguma clivagem que a gente pode classificar, por exemplo, clivagem indutiva, às vezes tem uma clivagem, um rearranjo de hidrogênio. Tá? Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, que essa perda de água dessa molécula aqui, ó, perda de água, por exemplo, gerando, né, essa tripla aqui, existe um rearranjo de hidrogênio. Né? Já numa situação de perda de CO2, né, da perda de CO2, essa carga vem aqui, faz a dupla ligação e você tem uma clivagem alfa, né, uma clivagem alfa, né, a carga que a gente tinha antes. Né? Então, são clivagens bastante interessantes, outros são rearranjos, né, longe da carga. Então, bastante interessante essas fragmentações, apesar de simples.
O trabalho que nós publicamos desse estudo fundamental de fragmentação foi usando padrões de antocianidinas, né? Então, foi também um trabalho feito com o Oscar Jesuí, né? E é um trabalho do mestrado da aluna Camila Polizelli, né? E a gente fez também com o Luiz Alberto, da USP de Ribeirão, né? E o professor Rodrigo, né? Da Universidade Estadual de Maringá. Então, aqui é um artigo bem interessante de como a gente pode fazer estudos de fragmentação de moléculas aí, de processos naturais, para um estudo fundamental que é super importante para depois você fazer, por exemplo, as análises, estudos analíticos de quantificação dessas moléculas. Um trabalho muito interessante, que é do professor Cooks, com a pesquisadora Cristina Ferreira, da Universidade de Purdue, que me chama muita atenção para essa questão de interpretação de espectros, usar um triplo quadrupolo de forma mais inteligente. Pode utilizar, por exemplo, perdas neutras conhecidas para rastrear moléculas numa solução que tem grupos funcionais que a gente queira. Por exemplo, perda de 17, você vai rastrear aminas dentro da sua amostra. Perda de 18, você vai rastrear ácidos carboxílicos, aldeídos. Perda de 28, você vai rastrear aldeídos e ácidos carboxílicos. Perda de 44, ácidos carboxílicos. Né? Perda de 176, glucuronídeos. Perda de 162, hexoses. Perda de 132, pentoses. Né? Perda de 80, sulfatos fenólicos. Perda de 79, fosfatos, 124, taurinas. Então, através do uso eficiente, através ou de perdas neutras, ou de íons precursores, você vai conseguir rastrear, né, garimpar moléculas que você quer ver aí no seu espectro. Né? Ele passa a não ter mais somente um aspecto de massa. Né? Você consegue já ter um aspecto de grupo funcional. Né? E achei muito interessante essa abordagem. Né? E nós fizemos o uso dessa abordagem para estudos de aminoácidos e peptídeos, né? No nosso laboratório.